Hoje vamos estudar a lição 5. Deus instrui seu povo a ser grato e fiel. O textual diz o seguinte: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. A verdade aplicada, a verdade que vamos aplicar nesta lição é a seguinte: precisamos estar preparados para receber e desfrutar das bênçãos de Deus para as nossas vidas. O objetivo da primeira parte da lição é mostrar que há um propósito entre tudo que foi criado por Deus. Então, mostrar aí que há um propósito em tudo que foi criado por Deus. Então, que os queridos professores aí procura não sair do objetivo da lição, que é muito importante, ter um foco, né, aonde nós queremos chegar. Então, vamos pautar em cima do objetivo. Introdução. A introdução é a seguinte: Moisés escreve a terra prometida como um lugar de bênção e fertilidade. A travessia do deserto, com todas as dificuldades que enfrentaram, agora fazia parte do passado dos filhos de Israel. Então, o ponto 1, nós vamos estar estudando a chegada de um novo ciclo. A chegada a um novo ciclo a uma terra que era uma fonte de alimento tremenda, uma terra que mana leite e mel, né? Então, nós vemos aí, a principal alimentação estava ali, que era o leite, aonde, né, se faz queijo, bolo e outras coisas mais. E também, né, leite é o nosso primeiro alimento, que nutre e nos faz forte, e nos faz crescer. O mel, que é produzido pelas abelhas, né, é o primeiro e único alimento natural que ajuda a cicatrizar e a prevenir infecções. A história da humanidade se desenrola em ciclos, independente da vontade ou das ações humanas. Então, a história da humanidade está sob o comando de Deus. Independente de nossa vontade, da minha ou da tua vontade, ela vai se desenrolar em ciclos, e quem governa tudo isso é Deus. E na seção de ciclos, alguns fatos se estendem, outros se modificam e outros se adaptam a um novo ciclo. Então, é preciso estar preparado para essas modificações. As gerações também são marcadas por ciclos, e em cada um deles há um propósito definido. Então, cada ciclo da nossa vida há um propósito de Deus, e dependendo se está na nossa vontade, as mudanças são feitas por nós, é preciso que exista propósito. Assim como as pessoas que fazem parte de uma geração de discípulos de Jesus Cristo esperam a ação de Deus, da mesma forma, Ele também espera que cada uma dessas pessoas cumpra-se seu papel, cooperando para o cumprimento da missão cristã. Então, meus queridos, é interessante, essa lição vem aí falar conosco de maneira que nós precisamos saber qual o papel que nós devemos desempenhar para que nós possamos cumprir da forma mais correta o papel que a nós é incumbido. O 1:1 diz o seguinte: os herdeiros da boa terra. Os pais não conseguiram, mas agora os filhos serão herdeiros desta boa terra. Não entrareis na terra, né, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, né? Então, daquela turma toda que saiu lá do Egito, apenas Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb herdaram a terra prometida. Então, nós precisamos ver o que é foco de visão. Nós precisamos estudar a história de Josué e ver a firmeza com que ele servia ao Senhor. Ele chegou num momento, ele chegou a ver o povo, cada um cocheando em seus pensamentos, cada um escolhendo coisas para fazer. Ele chamou a atenção do povo e disse: olha, hoje eu coloco diante de vocês aí a bênção e a maldição, né? A vida e a morte. Então vocês escolham se vocês querem viver
ou se vocês querem morrer, se vocês querem bênção ou se vocês querem maldição. Porque eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Nós escolhemos servir ao Senhor. Então, nós vemos no nosso dia não é diferente. Muitas pessoas dizem ter escolhido a Cristo, mas o seu proceder mostra mais que ele está escolhendo a morte espiritual e não a vida. E está escolhendo a maldição em vez de bênção. Então, nós precisamos aprender a discernir, né? Moisés, além de ter um amor pelo povo, de querer conduzir o povo, ele ainda intercedia diante de Deus. Quando Deus prometeu que aquele povo não entraria na terra, que ele mataria aquele povo, Moisés disse o seguinte: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo as grandezas da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então Moisés está intercedendo a Deus, dizendo: olha, Deus, até aqui tu perdoou, o povo blasfemou, o povo fizeram aquilo que não te agrada, até aqui tu perdoou, perdoa esse povo. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a mim, a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daquele que me provocaram haverá. Veja bem, meus queridos, vocês estão vendo aí? Deus quebrando uma jura por causa da desobediência do povo. O que Deus quer de nós? O que Deus requer de nós? Obediência, amor e obediência. Se amamos a Deus, nós somos obedientes. E agora, aquele povo ali fez com que Deus quebrasse um juramento. Ele disse: olha, vocês não verão mais a terra de que a seus pais eu jurei. Era um juramento, mas Deus quebrou esse juramento. Por quê? Por causa de desobediência. As pessoas viam um milagre, mar se abria, água amarga se tornava doce, tantas e tantas coisas que aconteciam ali na caminhada pelo deserto, desde que saiu do Egito, mas o povo murmurando. Porém, o meu servo Caleb, veja bem como Deus exalta aqueles que o glorificam e que lhe servem de todo o coração, com toda a sua alma. Ele diz: porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, quer dizer, não foi aquele espírito provocante que existiu naquele povo, mas em Caleb e Josué foi outro espírito, um espírito de mansidão, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Rebeldia. O que aconteceu? A rebeldia. Por causa da rebeldia, eles não puderam entrar na terra. Então, Deus, por causa da rebeldia, fizeram com que Deus quebrasse um juramento. Veja bem a indignação de Deus, a ponto de Deus quebrar o seu juramento, que tinha prometido que levava aquele povo na terra prometida, na terra que manaria leite e mel. Rebeldia e incredulidade. E rebeldia e incredulidade estão sempre atreladas. Elas andam sempre junto. Quando você vê alguém rebelde, ele também está incrédulo. Mesmo usando o nome de Deus, mas ele está usando em vão. Então, rebeldia e incredulidade traz grandes prejuízos. Em Israel, toda uma geração morreu no deserto. Por quê? Por causa da rebeldia e da incredulidade. O Senhor teve que tratar os filhos de Israel antes de lhe dar a terra prometida. Esse tratar aqui, meus queridos, é de mostrar como eles deveriam proceder para que eles não caíssem no mesmo erro de seus pais. Deus sustentou eles com o maná, mas eles foram ingratos, né? Muitos deles que nasceram nessa nova terra não conheciam, mas nem os pais conheceram, né? Para dar a entender que o homem não viverá só de pão. Então Deus deu o maná, o homem não vive só de pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o pão é uma preocupação nossa. A nossa maior preocupação é o pão. Rebeldia e dureza. Nós vemos rebeldia e incredulidade. Agora nós vamos
estamos vendo rebeldia e dureza. Então, rebeldia e dureza, Deus combate arduosamente. Deus detesta o rebelde. Deus detesta aquelas pessoas duras de coração. O que eu digo detestar, Deus não aprova. Deus quer que a pessoa tenha um coração quebrantado. Então, Deus queria que o povo entendesse e dependessem totalmente dele, unicamente dele. Todos os milagres e provisão mostravam o que Deus poderia realizar. Então, aquele povo era muito incrédulo, porque Deus fez tantas maravilhas no meio deles, mas eles pareciam não entender o que Deus tinha prometido e que Deus ia fazer na vida deles. Por isso, a primeira geração já foi reprovada. E nós vamos ver que a geração dos filhos que entraram na terra prometida tiveram grandes consequências, porque também entraram pelo processo de incredulidade. Então Deus tinha uma grande preocupação que os filhos de Israel tivessem intimidade com ele. Assim como Deus falava com Moisés, Deus queria falar com o povo. E Deus sempre desejou essa intimidade. Deus sempre desejou falar abertamente para o seu povo, de maneira que eles se entendessem. Mas o povo, quando viu trovões, relâmpagos, sonido da buzina e o monte fumegando, ele se retirou, saíram correndo para longe, com medo, a ponto de chegar para Moisés e dizer: Moisés, tu fala conosco, e aí nós te ouviremos. E Deus falar conosco? Não, Deus falar conosco, nós não suportamos, porque Deus fala conosco, nós vamos morrer. Quer dizer, temeram, tiveram medo. Mas Deus gostaria de uma aproximação maior, né? Porque todos os milagres e provisão mostravam o que Deus poderia realizar. Então, meus queridos, eles, quando o milagre acontecia, que Deus grande, que Deus maravilhoso, como nós fazemos hoje. Hoje também não é diferente. Nós também, tudo tem um propósito. A terra prometida possuía abundância de água, era rica em alimentos, era rica em minério. Imagina, meus queridos, abundância de água. No deserto falta água, todo mundo sabe disso. Deus proveu para o povo água no deserto, mas o deserto é lugar de sequidão, é lugar que falta água. Mas Deus dizia: olha, vocês, basta ser obedientes, obedecer os meus mandamentos, eu vou colocar vocês numa terra que vai ter abundância de água. E alimento não vai faltar. E é uma terra rica em minério. Lá vocês terão prata, terão ouro e terão outras coisas mais que são extraídas das rochas. A Bíblia diz que porque o Senhor Deus te põe numa terra boa, uma terra ribeira de águas, de fontes e de mananciais, que sai dos vales e das montanhas. Olha aí, Deus dizendo, olha, para o povo, porque o Senhor teu Deus te põe numa terra de ribeiros de água. Quer dizer, água é riqueza, meus queridos. Em todo tempo, água é riqueza. Sem água não há vida. Veja bem que com essa exploração em busca de vida em outros planetas, eles estão procurando água. Por que água? Porque a água é a fonte de vida. Não havia mais sequidão. Eles indo para lá não teria mais sequidão. Eles teriam tanta fartura que o maná seria apenas lembrança. Quer dizer, lembrança das coisas passadas. O maná, apesar que eles comiam do pão do céu, mas não sabia agradecer. Como muitos de nós fazemos isso também. Comemos pão do céu, mas somos ingratos, né? Agora, eles teriam cardápio variado, teria comida farta. Podia escolher o que eles queriam comer, mesas fartas. Então, eles foram abençoados. Eles não poderiam reclamar de comidas. A nova geração foi instruída a rever conceitos e alertada a não repetir os erros de seus pais. Então, meus queridos, quando nós vemos alguém que cometeu erros que tornou-se em prejuízo, nós precisamos verificar para que nós também não entramos pelos mesmos erros. E aqui o comentador diz que eles foram instruídos para não repetir os mesmos erros de seus pais, pois repetindo teria consequência. E nós vemos a consequência que o povo de Israel teve
após entrar na terra prometida por causa da desobediência. Todavia, nem sempre o sofrimento é sinônimo de uma nova natureza. Então, sofrimento não é sinônimo de uma nova natureza, não. Sofrimento muitas vezes é murmuração. A pessoa, quando está sofrendo, murmura. E em vez de Deus abençoar, lá no deserto, Deus quis matar. Por quê? Porque a murmuração é uma coisa que desagrada a Deus. Então, portanto, fugir da murmuração, meus queridos. Não murmureis um contra os outros. Aprenda a amar, o amor de Deus. Deus te amou. Deus quer te dar riquezas espirituais. Deus quer que na tua casa não falte pão. Porque Deus queria que nessa nova geração desses filhos lá não faltasse pão de forma alguma. Ele estava mandando para uma terra produtiva. Nós, no dia de hoje, Deus quer que nós sejamos abençoados. Nós temos Deus em nossa vida. Então, se uma pessoa não descobre a razão pelo qual existe, poderá viver eternamente fazendo o que lhe convém e nunca o que nasceu para realizar. Veja bem, nós nascemos para realizar a obra de Deus, para ser bênção na terra, para sermos diferentes. Nascemos de um novo nascimento. Ao aceitar Jesus, nos tornamos nova criatura. Então nós temos algo a realizar. E nós não podemos estar com essa mente fechada. Poderá ser uma pessoa eternamente frustrada, gastando todo o tempo atrás de um sonho que jamais irá realizar, porque não nasceu para isso. São tantas e tantas pessoas que elas reclamam. Fez isso, fez aquilo, mas não deu certo. São pessoas frustradas. Nós temos pastores frustrados, que eles não conseguem o seu objetivo. A igreja não cresce. Eles não têm administração. Quando o Espírito Santo, a bênção de Deus está derramado, mas não se apoderam do poder de Deus para que os milagres sejam realizados e a igreja possa sentir que Deus está ali. Porque também temos professores de escola dominical frustrados. Vai embora para casa sábado à noite para ir preparar a lição, sabendo que isso não dá tempo. Então, meus queridos, saia dessa frustração. Nós temos obreiros frustrados, nós temos jovens frustrados, e é preciso que a igreja se preocupe com essa frustração de cada um, para que as pessoas possam viver em novidade de vida, acordar para uma nova vida. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós não podemos ser pessoas frustradas. Nós somos pessoas para cima, nós somos pessoas ativas. Vamos para o ponto 2. Objetivo da segunda parte da lição: reconhecer a dificuldade da fidelidade a Deus em meio à bonança. Então, neste ponto agora nós vamos ver. Às vezes quando está faltando é mais fácil servir a Deus. Às vezes quando a doença chega, as pessoas se apegam mais com Deus. Quando os problemas cercam, quando as lutas vêm, as pessoas são mais chegadas, correm para a igreja, corre atrás de oração, vai orar, mas quando tudo vai bem, se acomodam. O 2 assim, os níveis da nova terra. Vamos ver quais são os níveis. O problema maior dos filhos de Israel não era habitar a terra prometida, mas sim saber administrá-la. Meus queridos, esse era um problema grave. Era preciso que esse povo soubesse o que fazer. Se fosse sair direto do Egito para a nova Canaã, eles não estavam prontos para administrar a nova terra, e eles precisavam saber administrar. Nós temos tantas pessoas que até ganham bem. Por que não trazer as lições para o dia de hoje? Nós precisamos trazer para o dia de hoje. Nós temos tantas pessoas que até ganham bem, mas não conseguem administrar, passa por privações. Por quê? Falta de administração. Nós temos igrejas que ela não consegue crescer. Por que não consegue crescer? Está cheio de pessoas querendo trabalhar, mas a liderança não escolhe aquelas pessoas que realmente vai fazer a carruagem andar, não coloca as peças no lugar certo. Então, a administração em tudo, para gozar de todas essas bênçãos que Deus prometeu na nova Canaã, era preciso ter uma mente que sabesse valorizar e administrar todas as coisas. 2 e 1, riquezas.
terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, quando, pois, tivesse comido e fores farto. Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Todo grande poder traz em seu bojo grandes responsabilidades. Então, o que Deus queria? Ser grato. Quando você estiver na fartura, lembre de louvar a Deus. Nós esquecemos do louvor, do eterno louvor que agrada a Deus. Todo grande poder traz em seu bojo grande responsabilidade. Então, era a grande responsabilidade que estava sobre o povo. O novo estilo de vida implicava em uma mudança de mentalidade. E o caminho para mudar era achegar-se a Deus. Tem pessoas que quando ele muda, ou ele também muda seu comportamento. Ele começa a inchar e crescer demais. Não é dessa forma. Agora você estava numa terra de bonança. Seu comportamento teria que ser de gratidão a Deus e de reconhecer que Deus estava fazendo isso por você. 2 e 2, crescimento. A riqueza produz fama e o crescimento torna-se algo natural e comum. Então, meus queridos, riqueza traz fama. E o crescimento torna-se algo natural e comum. E nós precisamos pensar em crescer para Deus. Nada do natural e do comum. Nós precisamos esquecer da fama e esquecer dessa coisa natural e comum. Nós precisamos correr atrás de nos desenvolver e crescer na presença de Deus. A terra prometida era tão abençoada que os tornaria senhores. Algo que eles nunca sequer pensaram. Porque desde o nascimento só sabia o que significava o sofrimento e a escravidão. Então, os filhos nasceram. Os que nasceram no Egito nasceram na escravidão. Passaram a terra. Depois agora os filhos vão herdar. Os outros nem poderiam herdar porque eles não conheceram as belezas. Apenas conheciam sofrimento e escravidão. As pessoas dessa forma. Eles não conhecem a Deus. Conhecem sofrimento e escravidão e acham que está tudo bom. Eles iriam crescer para todos os lados. Administrar o sucesso não é para qualquer um, meus queridos. Estar numa terra farta. Deus deu várias formas de administração. 2 e 3, esquecimento. Guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus. É comum, quando está bem, nós esquecemos de Deus. Parece que nós não precisamos de Deus. E aí, muitas vezes, quando nós queremos voltar para Deus, Deus está longe de nós. Parece que nós não achamos Deus, procurando para todo lado, não achamos Deus. Quer dizer, entre nós uma fraqueza. Então, por isso, nós devemos ter o cuidado de estar sempre buscando a bênção e a proteção de Deus, para que nós não nos afastamos. Porque quando nós nos afastamos e vamos retornar, parece que Deus está distante. Na vida comum, quando as pessoas estão no topo, em lugares importantes, só que esqueceram de quem os colocou lá. São ingratos. E Deus sentia essa ingratidão do povo. Deus nos abençoa, modifica nossas vidas, faz grandes maravilhas em nossas vidas e nós esquecemos. Qualquer pessoa, antes de se tornar um profissional, seja em qual área for, serão conduzidos por inúmeros professores até se qualificar. Então, meus queridos, tem uma trajetória. O profissional, para chegar ao topo, ele passou por vários treinamentos. E ele precisa lembrar de onde ele passou. Ele precisa lembrar de quem o ajudou a subir a cada degrau para poder alcançar o topo. Então, meus queridos, ingratidão entristece o coração de Deus. Nós ficamos tristes quando as pessoas são ingratas conosco. Todos nós somos resultado de um investimento. Você aprendeu a andar porque seus pais investiram em você ensinando. E quando de nós esquecemos nossos próprios pais, obviamente, precisamos nos dedicar. Pois sem alvos não iremos a parte alguma. Meus queridos jovens, é preciso ter alvo. O que você quer? Onde você quer chegar? Onde que eu vou estar que vai ter resultado? Porque nós temos muito trabalho e não tem resultado nenhum. Então, uma planilha vendo qual é o resultado que tem. Pois sem alvo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de alvo. O que eu quero? Tem muitos rapazes e moças fazendo casamento desastroso. Por quê? Não oram
não escolhe e não tem alvo. O que eles querem somente é casar. Você que é homem precisa escolher uma tutora, aquela que vai te ajudar a organizar, a administrar, para que você tenha sucesso na vida. E diferente a varoa, também é preciso escolher um jovem inteligente, um jovem que pensa grande, um jovem que tem motivação, um jovem que tem alvo. Mas o que acontece? Escolhe qualquer um, apenas querem se juntar, não é desta forma. Então, em tudo nós precisamos de alvo. Porém, nunca nos esqueçamos das pessoas que nos ajudaram e principalmente do Senhor. Não podemos esquecer. Tem muitas pessoas que elas fazem parte de nossas vidas. Na hora difícil foi elas que nos ajudaram. Foi elas que nos ensinaram como nós poder superar aqueles problemas que nós estávamos passando. Então, meus queridos, nós precisamos ter alvo em tudo. Pastor precisa ter alvo. Professor de escola dominical precisa ter alvo. Tudo temos que ter alvo. A vida profissional precisa de um alvo. Senão, nós não passamos disso. Neste último ponto, nós vamos procurar compreender que o sucesso é fruto da obediência a Deus e do seu esforço pessoal. Então, quer ter sucesso, tanto na vida espiritual como na vida material, então obedeça a Deus, que assim é o fruto do sucesso, para que você possa estar encarando o desafio da sua época, né? Porque precisamos hoje de pessoas que estejam dispostas a desempenhar o seu papel. Então cada um de nós tem um papel para desempenhar. Nós não podemos ser um parasita, uma pessoa que não desenvolve em nada. Então é normal que o cristão faça a diferença. Isso é uma coisa normal. Então é obrigação nossa fazer a diferença. A grandeza do Deus que cedeu a terra, que nós estamos estudando nesse ponto 3. Então, Ele cedeu a terra, mas agora nós precisamos encarar o desafio. A terra é boa? É. Quais são os desafios que tem nesta terra? Nós temos, antes de conquistar, eles enfrentaram os gigantes. As terras, Deus deu a terra, mas a terra tinha morador lá, tinha reis, tinha nações lá, mas nações que não temiam a Deus e que servia a Baal e a uma infinidade de Deus, e isso fez com que Deus reprovasse aquela nação e pedisse que todas fossem exterminadas. Então Deus queria colocar o povo de Israel naquela terra, mas eles precisavam enfrentar o desafio. Qual que era o desafio? O primeiro desafio era eliminar, guerrear e tirar aquele povo da terra. E aí o segundo desafio depois era administrar de maneira que eles pudessem ter mesas fartas. Pessoas capazes de ter uma visão otimista. É isso que Deus estava colocando lá na terra. Veja só, como nós precisamos ter visão otimista. Quando nós somos fracassados, murmuradores, não acreditamos que as coisas vão acontecer, quer dizer, nós ficamos para trás. Deus fez uma promessa aos pais dessa geração do passado, dizendo a eles que eles possuiriam a terra, mas a visão deles estava distorcida, a visão deles estava escrava ainda, eles não conseguiam se libertar da escravidão e não conseguiam deslumbrar, ver o que Deus tinha preparado para eles. Então, Deus quer também, meus queridos, que nós sejamos otimistas, que nós tenhamos visão otimista de que Deus pode, de que Deus faz. Imaginar grandes triunfos e fazer a diferença. Então, nós precisamos viver otimista. O que é ser otimista? Não é quando tudo vai mal dizer que está bom. Não. Se tudo vai mal, não está bom, mas eu vou procurar como fazer para que as coisas possam dar certo e ir bem. Quer dizer, eu vou procurar um meio para mudar essa situação. Mas Deus quer que colocou os pessoal na terra, mas que eles tivessem visão otimista da grandeza da terra, que lá tinha minério, e além de tudo a terra dava, e Deus também queria que eles fizessem a diferença. Pessoas que se descartem de seus interesses egoístas para tornar realidade o propósito eterno. Então nós vemos muitas pessoas bem-sucedidas, tanto na vida espiritual como na vida material. Porque são pessoas que elas
deixa seus interesses de lado para tornar realidade o propósito eterno de Deus. Então, nós precisamos nos preocupar mais com a obra de Deus. Estamos muito pensando somente em nós. Antes de te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder. Mas era preciso pedir a Deus força, porque a terra era boa, mas lá também tinha gigantes. Por isso que os 10 espias não confiaram no Senhor, e apenas Josué e Caleb teve no Senhor a sua confiança, e por isso também participaram da nova geração que entraram na terra. Embora o Senhor Deus não condene a riqueza, ser grande na sua presença não é ser rico, mas sim desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Então, veja bem, meus queridos, às vezes alguém tem uma posição melhor, já quer até se parecer grande, diminuir os outros, achar que é o maior. Não, ser grande para Deus não é riqueza, não. Ser grande é viver na presença de Deus, isso é ser rico. A ótica do eterno para o sucesso requer do seu povo obediência e não sacrifício. Então, o que Deus quer? Que sejamos obedientes, para que nós possamos ter sucesso. Não existe sucesso no meio cristão sem obediência a Deus. O cristão deve submeter-se à vontade de Deus. É mais importante do que qualquer outra coisa. E é isso que existe em nós, uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, obediência a Deus. Nós mudamos, não, eu vou fazer isso porque eu quero agradar ao Senhor. Então nós estamos tomando parte do sucesso, porque nós mudamos a nossa mentalidade. Nós usamos o nosso raciocínio pela razão, para que nós possamos servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Nossa mentalidade muda para termos sucesso. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo de oferecer as coisas a Deus com razão, adorar a Deus pela razão, trabalhar pela razão. E ele diz mais: não se conforme com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, porque assim, renovando o entendimento, você experimenta qual que é a boa e agradável vontade de Deus. Está escrito em Romanos 12, 1 e 2. Então, Deus quer de nós uma mudança de mentalidade, está comprovado aí. Paulo diz o mesmo linguajar. Então, a obediência era fundamental. 3 e 2. O Deus que cumpre a aliança. O Senhor fez questão de destacar 2 pontos importantes para a nova geração. Primeiro, Israel não tinha mérito. Então, meus queridos, nós, nos dias de hoje, cantores, pregadores, professores de escola dominical, pastores, estão buscando mérito para si. Como é que eu fui? E daí? Será que todo mundo gostou? Não é dessa forma, meu querido. Nós precisamos servir a Deus com humildade. Se fazer um feedback para você melhor agradar a Deus, ok. Mas 2 pontos importantes que foram destacados é que Israel não tinha mérito, a igreja também não tem mérito, o mérito é de Cristo. Deus estava cumprindo uma aliança feita a seus pais. Deus é grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Então não adianta dizer: Deus, eu vou te dar uma oferta. Tem muitos pregadores que iludem o povo aí com ofertas não voluntárias. Vou te dar uma oferta e tal. Deus não é como um político que aceita ser corrompido. Deus não faz nada, não tem acepção de pessoa. Para Deus todos são igual. Ele não aceita recompensas. Moisés faz a uma nova geração compreender que não está só. Então Moisés diz para a nova geração: vocês não estão só, mas desde que vocês tenham cuidado de observar o que o Senhor tem mandado, o que tem dito na palavra de Deus. É o que nós precisamos. Nós também não estamos só, mas nós precisamos o cuidado de observar cada dia o que está escrito na palavra de Deus, como devemos proceder. O que o eterno Senhor Deus espera de cada um de nós? A resposta é muito simples: fidelidade. Então, concluindo essa lição, o que Deus esperava do povo? Fidelidade. O que Deus espera de nós? Fidelidade, sinceridade. Porque Deus é santo, e para nós habitarmos
ser arrebatados, habitar na nova terra, ser arrebatados, precisamos de santidade, de fidelidade. Essa é a base para um relacionamento saudável, uma vida de bênção incontáveis. Então, a base, qual que é a base para um relacionamento com Deus? Fidelidade. Então, Deus tem coisas boas para você, Deus quer te abençoar. Não fica aí reclamando, não. A base para tu ser abençoado é a fidelidade. Quero agradecer a todos os internautas. Muito obrigado, irmãos, por estar aí acompanhando essas videoaulas. Vocês podem acessar o meu site www.hotel-e-restaurantecenter.com.br, aonde ali está a lição completa, pronta para aqueles que acharem que é interessante. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima aula, na paz do Senhor.